Olá, meus amigos e minhas amigas. O seu Sarau conversa agora com o grande cordelista, talentosíssimo Raimundo Clementino, que está nos trazendo o seu penúltimo livro, Sonetos e Cochilos. O Clementino tem uma particularidade, e o título dos livros dele são sempre muito interessantes. Eu sempre gostei muito. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo ao Sarau. Boa noite, Otávio. O pessoal que acompanha, né? Então, a gente vai falar um pouco dos sonetos e cochilos, mas para falarmos dele, era interessante falar um pouco da personagem que o originou, né? A Senhora Nassif. A Senhora Nassif é uma personagem que a gente criou para dialogar com ela todos os dias, sabe? Para, sei lá, para se queixar dos problemas da vida, para você, sei lá, também escrever, cumprir a sua missão de escrever. Então, Senhora Nassif é uma personagem que nasceu em consequência da pandemia. Quando estourou a pandemia, que era novidade, ninguém sabia do que se tratava, eu acabei ganhando o tempo que eu nunca tinha priorizado, nunca tinha selecionado para escrever. Acabou que isso apareceu no meu colo, assim, de uma hora para outra, né? Então, não tinha muito o que fazer mesmo, eu fui de casa. Aí a solução foi escrever, uma coisa que eu nunca tinha conseguido encontrar tempo, né, para determinada coisa, para escrever. Bem, aí todo mundo enxiquerado, todo mundo em casa, né, e surgia a necessidade de alguém saber notícia dos outros, um saber notícia do outro, o outro saber do outro, e assim eu comecei a escrever e escrevi para uma parenta minha, chamada Francisca, todo dia uma poesia e um comentário, né? Todo dia eu mandava um poema para ela à noite, e ela dizia alguma coisa, seja lá o que fosse, mas nunca deixou em branco. Aí a gente aproveitava, dava as notícias da gente, sabia alguma também e tal, e assim foi, né? Todo dia uma poesia, tem dia que eu fazia mais de uma, e assim foi, tornamos 2020, e essas alturas, né, eu resolvi fazer um cordel e homenagear a Francisca. E para não negar que era Francisca, eu peguei as 9 letras do nome Francisca e misturei e acabei formando esse nome Senhora Nassif. Senhora, eu já disse, abreviado, né? Nassif com 2 C e um F mudo, né? Resulta, né, nas 9 letras de Francisca. Ainda tem um pontinho no meio ainda, que pode estar no final da Francisca também. Bom, isso aí não tem muito a ver, mas assim que surgiu a Senhora Nassif. Aí primeiro eu fiz um cordel já com esse nome, né? Senhora Nassif, uma pessoa normal. Um simples cordel. Só que tinha um volume muito grande de poesia. Você imagina, todo dia uma, todo dia uma. Aí quando terminou 2020, 2021, aí eu já vi que um cordel não era nada. Aí tem que fazer um livro. Aí a gente fez um livro, Senhora Nassif, esse aqui, né? Então eu achei que fazendo o livro, Senhora Nassif, estava bom, já tinha homenageado, gratificado de alguma maneira, né? E criado uma personagem, né, que a gente precisa, além dos livros, dos personagens também. E aí continuei escrevendo em 2021, 2022, né? Aí fiz esse livro, tem muita pretensão, Senhora Nassif, tudo com poemas que eram feitos diariamente e mandados para ela. Sabe? Escolhi lá. Quando eu fui escolher com o que eu ia fazer o livro, por quais, deu muito trabalho, então entrou só o ano de 2020. Esse primeiro livro entrou só em 2020. E aí eu continuei 2021, 2022 e entramos em 2023, escrevendo todo dia. Então, juntou muita poesia, muito poema, sabe, escrito, um atrás do outro, todo dia, tá certo? Aí foi onde resolvemos fazer não Nassif 2, Senhora Nassif 2, mas transformar a Senhora Nassif numa série e escrever o volume 2 com poesias que foram feitas diariamente dedicadas a ela. Tá? Então, foi criada a série Senhora Nassif. O livro que eu lancei o ano passado passou a ser o volume 1,
E agora estamos lançando o volume 2 da série Senhora Nassif. E aí apareceu com esse nome, Sonetos e Cochilo, porque um dia, depois de um breve cochilo, sei lá, eu acordei assim, com esses dois nomes na cabeça, Sonetos e Cochilo. E aí foi o dia todinho, esse negócio, toda hora na minha frente, assim, aparecendo, Sonetos e Cochilo, essas palavras. Aí eu imaginei, bom, só tem um jeito de sossegar, é fazer um livro, escrever alguma coisa sobre isso. Tá? Aí eu recorri ao banco diário das poemas da senhora Nassif e peguei os sonetos que tivesse para mim escrever um livro só de sonetos com esse título, Sonetos e Cochilos. E aí, para minha decepção, tinha muito poucos sonetos, né? Tinha muita cestilha, décima, tinha um monte de coisa lá, mas o soneto, ele tem todos os versos amarrados, e eu tinha que escrever todo dia, talvez por isso tivesse pouco. Eu só tinha uns 30. Aí, a partir de outubro do ano passado, eu comecei a escrever sonetos, todo dia para um soneto. Soneto curto, de 7 sílabas poéticas. Aí o nome cochilo veio abreviar também, tá certo? E aí acabou ficando esse nome, e à medida que eu ia fazendo os sonetos, isso ia criando mais consistência, e a gente acabou escrevendo o livro, tem 102 sonetos, tá? Tem só uma poesia lá que não é soneto, mas é tudo sonetos. É tudo com a mesma métrica. Se você ler de um fôlego só, você vai sair metrificando por 7 sílabas, porque você acostuma a mente, né, com aquela terminação de 7. Tá? Então, você pegar 100 sonetos numa lapada, depois você vai sair metrificando por aí. Tá? Pensei nisso também. E aí, a gente fez o volume 2, estamos com ele aí para ser lançado essa semana. Né? Sábado agora é dia 15. E pretendo esse ano ainda lançar o volume 3 da série Senhora Nassif. Plantei um pé de poesia, já está tudo escrito, falta acabar de selecionar os textos. E para o ano que vem, vamos lançar o volume 4, que ainda não tem nome. Né? Mas aí, com o lançamento do volume 4, que as poesias já estão escritas também, né? A gente vai fechar a série Senhora Nassif. Tá? Então, você falou o penúltimo, mas vamos ter mais o volume 3 e o volume 4. Aí talvez encerre a série e vamos pensar noutra coisa. Né? Sim. Isso é um hábito que eu tenho. Quando eu for falar, por exemplo, do volume 3 com você, eu vou falar que você está chegando com o seu penúltimo livro. O número 4, quando a gente falar dele, também vai ser o penúltimo. Porque nunca, para nós, nunca vai ter o último, se Deus quiser. Me diga uma coisa, Clementino. Mesmo que tenha o último e não deu tempo, alguém vem depois e publica, né? Depois que o poeta morre. E o poeta não morre, o poeta é imortal, né? Ele morre, verdade. É verdade. Pois é. E eu, aos poucos, eu costumo dizer, ganhei 3 motivos para não morrer. Né? Esse negócio de ser poeta, você acaba sendo imortal, então não morre. Né? Consegui me eleger, fui eleito também, patrimônio vivo da cultura, então se é patrimônio vivo também não morre. E o terceiro motivo, é o mais triste, é que eu não tenho onde cair morto. Se não tem onde cair morto, então vai ser imortal. Essa é boa. Me diga uma coisa, Clementino, com esse agora dos sonetos e cochilhos, que número de livro publicado é este? Quantidade de livros? Os que você já lançou? Bem, a gente começou em 2000, fazendo um livro infantil muito pequeno, chamado o famoso Martim. Depois, imediatamente, Ditames Divinais, um livro narrado por Deus, também um livro pequeno, até de bolso. Depois fizemos Mãe, Eternamente Mãe. Lembro. Depois fizemos um livro bom que o Ardir Filho prefaciou, Doce de Palavras. Depois fizemos Protótipo de Redação. Depois fizemos Fração de Segundo. Depois fizemos Vida em Equilíbrio. Depois fizemos Ser ou Não Célula, Eis a Questão. Depois fizemos Caiu na Rede é Livro. Depois fizemos Controvérsias do Mundo de Durundim. Depois fizemos Mãe Eterna, Mãe Querida. Depois fizemos Senhora Nassif. E agora Sonetos e Cochilos, que é o volume 2 da série, Senhora Nassif.
E tem muito cordel entremeado, passando no meio. Nós fizemos bem recente agora, a de Cícero. Tá? Então, cordel, esse eu não tenho. Não tenho. Esse aí já perdeu a conta. Uns também que a gente faz uma quantidade grande, outros sai pouco. Assim como os livros. Eu tenho um livro que caiu na Rede Alívio, que ele nem chegou a ser impresso, ele está todo escrito. Mas foi um pequeno atrito assim, com a personagem comigo, eu acabei achando melhor não publicá-lo. Pode até um dia. Né? E tem os primeiros, e a gente não tinha noção dessa questão de editor, de SBN. Então, os primeiros ali, os 4 primeiros por ali, eles saíram assim, só aquele monte de papel grampeado, a gente chamando de livro. Né? Aí depois, não, que a gente levou mais a sério. Então, eu posso dizer para você que eu devo ter uns 10, tá livro mesmo, sabe? E aí tem mais, eu pretendo fazer 8 volumes de obras inacabadas. É tudo um monte de poesia que eu tenho aqui guardada naquele jornalzinho que a gente faz. Estamos sempre fazendo. A senhora Nacife eu parei de fazer porque acabou o assunto. Não apareceu mais tema para escrever. Todo tema que apareceu, eu escrevi. Está certo que vai vivendo, vai aparecendo novas coisas, né? Sim. Mas aí até aparecer, né, eu estava repetindo demais. Me diga uma coisa, Raimundo Clementino, queria lhe fazer uma pergunta sobre soneto, né? Os tipos de soneto, qual soneto que você se sente mais confortável, qual soneto que dá mais trabalho, né? Devido à quantidade de versos, né? Como é? Destrinche isso aí para nós, por favor, querido. Bom, eu posso falar por mim. Para mim não tem difícil, todos eles são fáceis, sei lá. Tem a mesma dificuldade, ou são fáceis do mesmo jeito. Né? Então, costumeiramente, eles têm lá 14 versos, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Tem um soneto que eu fiz, até que fala disso, no meu livro Doce de Palavras, para mim, tempo. Né? Ele é de 10 sílabas. Ele nem tem aqui, né? Mas já que você falou, eu falo uma coisa assim. Ao dar tratamento aos sonetos, como a trigonometria usa, mostra e prova que a hipotenusa é a raiz do quadrado dos catetos. Veja só que o português acusa que soneto é a soma de 2 quartetos, acrescida de 2 tercetos, onde a rima nem sempre está inclusa. E a métrica pouco se usa na prática, afinal não há regra nem temática. Nesse nosso idioma, na gramática, tão pobre, tão confusa e tão apática, que se faz muito, embora sem ter tática, um soneto em poesia matemática. Bom, então deu para perceber, né? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ah, maravilha. Agora o que acontece é o seguinte, tradicional é feito com 10, com 12 sílabas, e eu encurtei um pouco, até botei esse nome de cochilo, soneto, essas coisas assim mais breves, né? E aí também eu já fiz só com 7 sílabas. Porque 7 é um número padronizado do cordel. E a MPB também, a grande quantidade de música, a maioria, né, tem 7 sílabas poéticas. 7 sílabas poéticas. Então, por isso que eu escolhi escrever com 7. E também é formado por quadras. Você que canta de vez em quando por aí, você canta um verso, outro verso, outro verso, outro verso, uma quadra. Aí uma respiradinha, aí um verso, outro verso, outro verso, outro verso, outra quadra, fecha uma oitava, da respirada boa e vai para o refrão. Tá? Então, assim que é feita a música. Então, o soneto é 2 quadras também, depois 2 terceiros. Agora, eu usei rima demais aí, uma rima só, e dependendo também, eu mudo. Eu fiz um aqui nesse livro Sonetos e Cochilos, que eu inverti, eu botei os terceiros primeiro e botei os quartetos no final. Porque eu achei o desfecho muito interessante. Se eu fosse manter o modelo padrão e não ia ter um desfecho tão bom. Se você quiser ouvir, eu fiz esse aqui em homenagem a meu avô, que faz alguns anos que faleceu, né? Do qual eu herdei o nome. Então eu escrevi invertido. Primeiro os tercetos e depois o quarteto, porque ia terminar bem. Aí ele fica assim, ó, ficou assim. 15 de julho era a data que essa pessoa sensata, da qual herdei o seu nome, foi morar na eternidade, e o sentimento de saudade, depois de anos, não some. Homem de bom coração, dotado de amor, apego, carinho, compreensão, boa presença, aconchego, me amparou dando sossego, cobertura e proteção, ao me ver como um borrego no bico do gavião. Tá? Então, por causa desse final, eu inverti o soneto. Então, isso não é normal.
Isso é uma licença poética, não tem problema você fazer inversão. Eu não sei, o que eu acho mais grave é você escrever sem rima e sem métrica, sabe, uma coisa de qualquer jeito aí. Porque se eu escrever sem rima e sem métrica, no meu caso eu me sinto desconstruindo Camões, tá, os Lusíadas. Tá? Então eu prezo demais Cassimiro de Abreu, esse povo aí. Então eu sou daqueles que defendem a rima e a métrica e não vejo dificuldade. Quanto mais eu uso, mais fácil fica. Então o soneto é daquele jeito, né, mas você dá uma invertida dizendo que sabe. Né? Isso aí é a licença poética que você falou. Sim. Então, tranquilo, né? Do jeito que vier, você pega e faz. Não tem, eu acho assim, não tem dificuldade. Né? E aí, se você faz bastante, aí fica mais fácil ainda, mais tranquilo. Né? Então, Maravilha. eu não posso dizer assim, não, a fórmula é essa, quem inventou foi fulano. Tá? Eu gosto de botar rima e métrica em tudo. Né? Já vem lá da escala, lá da escola do cordel, né? Sim, Carne. E aí a muito gente bem. preserva e mantém um pouco dessa linguagem popular, que é uma linguagem que todo mundo entende, né? Então, Certo. com esse cuidado, né? Bom, Pensando os no... sonetos e cochilos foram um livro editado pela Nova Aliança. E quem quiser adquirir o livro, como deve fazer, Raimundo Bom, Celestino? Clementino, né? Você gosta desse nome, é porque rima, né? Raimundo Celestino. Clementino. Então, Neto, né? como é? Raimundo Clementino Neto. Isso, pois é. Então, é na Entre Livros mesmo que você falou, né? Lá a gente vai encontrar o livro, tá? E pode encontrar com o autor também nessas redes sociais, né? Mas isso aí eu não tenho muita habilidade. E pelo menos para mim, eu não vejo assim funcionar com muita eficiência, tá? Mas alguém botou o nome lá, Raimundo Clementino, poesia, alguma coisa, vai sair lá, tá certo? Então, a Tá? gente encontra, sei lá, e a gente despacha o livro pelo correio. Tá? Tem o Perfeito. WhatsApp, mas eu não vejo assim muito disposição das pessoas em pedir. Eu não sei se é só a minha obra, não sei se o que eu escrevo não agrada, né, por internet. Quando é para o lançamento, geralmente aparecem algumas pessoas, adquirem o livro. Quando tem eventos, que aqui no Piauí é difícil, tá certo? É muito complicado você encontrar eventos aqui. E muitas vezes você vai para um evento desse e se sente desprestigiado. Tá? Então precisava ter mais. Tá? Então Certo. aqui, nos eventos, a Livraria Entre Livros, ela sempre teve porta aberta, né? Para incentivar, para ajudar no que quiser, o lançamento vai ser feito lá. Tá? Então é tranquilo. E Perfeito. fora disso, mais nada. Né? Aí a gente tem também todo ano participação na Bienal de São Paulo, na Bienal do Livro, e do Ceará. São dois eventos E o muito bons. Salip? O Salip que está vindo aí. O Salip está vindo aqui. O Salip é uma boa vitrine de divulgação, de propagação, mas eu tenho encontrado uma certa resistência também para a venda. Eu não posso falar isso, porque às vezes a minha mercadoria aqui não ajuda. Né? Não diga Mas, isso, não. não, mas alguma coisa tem. Não. Então, O mas o canal é esse. talento, eu estou aqui e afirmo, e reafirmo. Talento, meu amigo, é o que não lhe falta. Quero agradecer, porque nosso tempo já estourou, agradecer demais a entrevista, desejar sucesso para você e colocando o nosso sarau sempre à sua disposição. Forte abraço, Raimundo Clementino. Muito obrigado. A gente precisa muito de divulgação e é muito importante esse papel que você faz.